Queridos irmãos, eu vou ser um pouco breve, porque eu acredito que está todo mundo cansado dessa jornada de final de semana, mas algumas palavras precisam ser ditas com relação às 3 leituras que nós ouvimos hoje. A liturgia desse domingo, meus irmãos, nos convida e nos deixa muito claro que Deus conosco, que Ele nos dá até a liberdade de não querer construir o reino de Deus com Ele. Se dissermos sim, vamos dar a nossa colaboração. Se dissermos não, vamos criar o nosso mundo e vamos viver nesse mundo de acordo com a nossa vontade. A primeira leitura que nós ouvimos hoje, o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel existiu há 597 anos antes de Cristo, quando aconteceu, atenção jovens, isso é história, quando aconteceu aquela invasão de Nabucodonosor em Jerusalém e levou para Babilônia os intelectuais de Jerusalém, as pessoas influentes, e deixou em Jerusalém um pequeno grupo de comerciantes, de pequenos agricultores. Então o profeta Ezequiel, ele falava para os 2 públicos, falava para aqueles que estavam lá no exílio na Babilônia: não pensem que será uma experiência de final de semana, vocês vão passar muito sofrimento nessa terra. E depois ele falava para aqueles que haviam ficado em Jerusalém: mudem de vida, senão vocês terão o triste fim desses que foram para o exílio. Então o profeta exerce o seu ministério desse jeito, falando para os 2 públicos diferentes. Olha, gente, o povo estava no exílio, portanto estava sem terra, estava sem tempo para oferecer os seus cultos, estava sem sacerdote, não existia nenhuma referência religiosa. Então não resta outra coisa senão caminhar na desilusão, caminhar na dúvida, na decepção. E qual era a dúvida que pairava no meio daquele povo? Por que é que Deus nos abandonou? O que nós fizemos para que Deus virasse as costas para nós? Então o profeta Ezequiel vem dizer o seguinte: não, Deus não nos abandona nunca. Esse Deus Criador, esse Deus Libertador, esse Deus Salvador, Ele insiste em construir uma caminhada de amor com cada um daquele que Ele criou. Por isso, atribuir a Deus as falhas que vão acontecendo ao longo da nossa caminhada é no mínimo leviandade nossa. Ele nos criou por amor. Quem é que cria alguém por amor para depois deixar sofrer? As nossas escolhas erradas ao longo de toda a nossa vida muitas vezes nos causam sofrimento, nos causa dor, nos causa desilusão. Mas o povo pensava o seguinte: nós estamos sofrendo tudo isso porque os nossos pais pecaram. Então Deus está castigando pelo pecado dos nossos pais. Existe até um trocadilho lá em Ezequiel capítulo 18, versículo 2, que diz o seguinte: os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos é que ficam fracos. Para dizer que eles acreditavam que porque os pais erraram, agora a culpa recai sobre nós. Então eles se consideravam justos. Quem havia errado foram aqueles que vieram lá, mas eles também reprovam a atitude de Deus. Se nós somos justos, por que é que nós temos que sofrer? Por que é que nós somos os bodes expiatórios de toda essa história? Então Ezequiel vem dizer, lá no comecinho da primeira leitura de hoje: vós andais dizendo, a conduta do Senhor não é correta? Ouvir voz da casa de Israel, é a minha conduta que não é correta, ou antes, é a vossa conduta que não é correta? O profeta vem dizer que não faz sentido a gente acusar Deus de ser injusto, depois de cometermos todos os tipos de pecado, depois daquele povo violar a aliança com Deus, depois daquele povo ter aberto as suas fronteiras para que o culto a outros deuses entrasse em Jerusalém. Então não faz sentido nós jogarmos a culpa em Deus. Só para ilustrar a história, nós estamos vivendo aqui em São Paulo uma seca muito grande.
E a primeira pessoa que leva a culpa é São Pedro. Depois Deus. São Pedro que não faz chover. Mas ninguém pergunta por que é que cimentaram onde não devia cimentar. Por que é que arrancaram árvores onde não devia ser arrancadas? Por que é que construíram mansões em torno da represa onde não deveria ser construído? É muito fácil jogar a culpa em Deus agora. É um pecado que nós estamos cometendo aos poucos, muitas vezes sem perceber. E aí tem as consequências. E as consequências nós estamos sentindo. Cabe a nós confiar na misericórdia de Deus, que Deus mais uma vez vai passar a mão na nossa cabeça. Depois, caríssimos irmãos, nós temos a segunda leitura, carta de São Paulo aos Filipenses. Nós começamos a ler essa carta no domingo passado. São Paulo escreve essa carta à comunidade de Filipos no ano 54 depois de Cristo. E quando Paulo escreve, Paulo está preso na maior cidade do império, em Éfeso. E por que é que Paulo estava preso em Éfeso, e de Éfeso ele escreve essa carta para a comunidade de Filipos? Também precisamos dar um passeio na Sagrada Escritura e descobrir lá em Atos capítulo 16, que quando Paulo passa pela cidade de Éfeso, Éfeso, por ser a maior cidade do império, em termos de comparação, é a São Paulo de hoje. O que é que Paulo faz? Paulo já estava totalmente apaixonado por Jesus Cristo. E Paulo não perde nenhum minuto da sua vida. Paulo começa a falar desse amor para os outros e acaba convencendo muita gente. E os cristãos começam a crescer. Só que em Éfeso existiu uma coisa muito séria. A comunidade de Éfeso cultuava uma deusa. Em Atos dos Apóstolos a gente percebe, capítulo 16. A deusa se chamava Ártemis. Todo o comércio de Éfeso girava em torno do culto a essa deusa. Tudo se fazia para vender, para cultuar essa deusa. Imagine só, de repente, não entra mais dinheiro no comércio, porque agora eu não quero cultuar mais outro Deus, eu quero Jesus Cristo. Agora eu não quero acender vela para outros deuses, eu quero Jesus Cristo. E era isso que estava acontecendo naquela comunidade. Então, Paulo é preso nessa cidade. Semana passada Paulo dizia assim: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo está conformado que ele pode morrer a qualquer momento. E ele diz o seguinte: se viver para mim é Cristo, vai ser uma maravilha, porque eu vou ter mais oportunidade de levar mais gente para Cristo. E se eu morrer vai ser um grande lucro. Por quê? Porque eu tenho certeza que eu cumpri a minha missão. Então não vou para outro lugar senão para junto de Cristo. E hoje São Paulo, nessa segunda leitura, ele percebe que existia alguma desavença dentro da comunidade. Então ele pede que a comunidade não se deixe dominar pelo orgulho, não se deixe dominar pela vanglória, pela vaidade, pela ambição. E diz que isso tudo provoca divisão. Quando a gente perde a nossa referência dentro de uma comunidade, nós caminhamos para a derrota, meus irmãos. Para dizer para cada um de nós: Cristo deve ser o centro das nossas experiências. Cristo deve ser o centro da nossa família. Cristo deve ser o centro dessa comunidade de São Francisco de Assis. E quando eu arredo Cristo, quando eu coloco Cristo de lado e coloco aqui no altar os meus desejos, as minhas vontades, as minhas ambições, eu estou começando a corroer a comunidade e ela vai cair. Quando eu tiro Cristo da minha vida, eu fico sujeito a tudo isso que o mundo vem vomitar dentro da minha casa a todo instante. Aí eu já não tenho mais tempo para ir na igreja, porque eu preciso ficar na internet até de madrugada. Eu já não tenho tempo para os amigos, porque eu preciso ficar comunicando. Eu preciso ficar lá digitando as coisas. Meus irmãos, isso é muito sério. Cristo não pode ficar de lado na nossa vida.
Cristo não pode ficar lá no cantinho do nosso coração, Ele precisa ficar no nosso coração inteiro. E eu vou perceber isso na minha caminhada. Caminhar com Cristo faz toda a diferença. Mesmo que o mundo nos chame de retrógrados, de atrasados, de pessoas que não têm nenhum contato com a civilização, de pessoas alienadas. Já ouvi muito dizer isso. Os jovens hoje da igreja são todos alienados. É engraçado que uma vez eu vi, quando a gente compra um carro, que vem lá, alienação ao banco tal, quer dizer o quê? O carro pertence ao banco. Então, nesse sentido, nós somos alienados. Nós pertencemos a Cristo. Cristo é o centro da nossa vida. Que coisa espetacular, meus irmãos, essa pedagogia de Deus, em insistir em dizer para cada um de nós que nós somos amados. Nós temos isso lá a partir do versículo 6 da nossa segunda leitura de hoje. Dentro da teologia a gente chama de hino cristológico. Na verdade, nem foi Paulo que escreveu esse trecho a partir do versículo 6. Ele já usou de outros textos e acabou colocando dentro da carta aos Filipenses para dizer o seguinte: Cristo existia em divina condição, portanto Cristo é Deus, mas Ele não quis ficar somente lá. Ele desceu em passo, Ele deu um passo para baixo, assumiu a condição humana, portanto já desce um degrau. Depois de assumir a condição humana, o que São Paulo diz? Cristo se faz servo de todos. E depois Cristo desce mais um degrau, morre na cruz, diz São Paulo. Portanto, desceu ao mais baixo nível da humanidade. Tanto é verdade que em Deuteronômio capítulo 21 diz: maldito o homem que morre pendurado numa cruz. Portanto, Cristo quis ser maldito, quis assumir a condição de escravo, quis morrer na cruz. Por quê, meus irmãos? Para que ninguém ficasse fora desse grande projeto salvador de Deus, para dizer que nós somos amados, que nós somos queridos. E no final da carta, São Paulo diz o seguinte: e toda língua proclame, e toda língua reconheça que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É o finalzinho da carta. Quando nós tivermos a ousadia de reconhecer isso, aquele do qual eu sou alienado a Ele, quando eu tenho a ousadia de reconhecer isso, parece que as coisas começam a caminhar na minha vida. E a gente olha o Evangelho de hoje, finalizando a nossa reflexão. O Evangelho nos diz o seguinte: Jesus conta uma história que mostra duas atitudes diferentes diante de uma mesma proposta. Diz o Evangelho que o pai pede para o filho: vai trabalhar na vinha? Vai trabalhar lá na roça? E ele diz: não, eu não vou. Sabe o que é dizer não para um pai na época de Jesus? Há 30 anos atrás, sabe o que é dizer não para um pai? É colocar a autoridade dele totalmente abaixo. Dizer não para o pedido de um pai, ou para a ordem de um pai, era desafiá-lo, dizer: você não manda em mim, eu faço o que eu quero, não vou. Mas diz o Evangelho que depois o filho mudou de ideia e foi. Ele diz a mesma coisa para o segundo filho. Diante do mesmo convite, o filho diz: sim, eu vou. Portanto, dá uma resposta satisfatória para o pai. Fica bonito diante de todo mundo. Veste a roupa de cristão. Eu vou, mas no fundo não vai. Aí Jesus pergunta: qual dos dois é que fez a vontade do Pai? E eles respondem: o primeiro fez a vontade do Pai. Com essa história, meus irmãos, Jesus quer nos ensinar o seguinte: o importante não é quem se comporta bem, o importante não é quem não escandaliza os outros, o importante é aquele que cumpre a vontade de Deus na sua vida. Portanto, não basta palavras bonitas, não basta discursos emocionados, que às vezes até arrancam algumas lágrimas nossas.
Mas se a nossa resposta não for coerente aos desafios de Deus, eu posso viver uma vida inteira de máscaras. Eu posso passar uma vida inteira como o melhor cristão do mundo, mas o meu coração ainda continua aquela pedra fria, aquela pedra insensível. Eu não consigo conversar com os meus pais. Eu não consigo criar ambientes de diálogo dentro de casa. Por isso eu me vicio na internet, porque eu converso com aquele que está lá do outro lado do mundo, mas eu não sou capaz de falar bom dia para o meu pai que está do meu lado, para minha mãe. E isso vai gerando uma bolha dentro das nossas famílias, que depois qualquer motivo, qualquer coisa, é motivo para ficar 30, 40, 50 anos sem olhar na cara do outro. Quem de nós não tem experiências assim dentro da família? De pessoas que, de repente, numa noite de Natal, falou uma coisa que feriu meu coração e eu deixei aquela ferida ir crescendo, crescendo, porque eu não tenho mais espaço para diálogo. Meu relacionamento agora é só online. Eu não consigo mais olhar na cara do outro. Eu não consigo mais sentar à mesa. Por isso eu vou para o McDonald's, porque lá eu posso comer olhando para a parede. Meus irmãos, vamos pedir para Deus essa noite que nos faça homens e mulheres do sim. Mas homens e mulheres do sim, que diz sim vai trabalhar. Não é homens e mulheres do sim, que diz sim depois não vai. Porque Jesus diz no Evangelho de hoje, se o nosso sim não for verdadeiramente um sim, quando a gente chegar lá no céu, nós vamos perceber que lá está cheio de prostitutas, diz o Evangelho. Porque elas disseram não no começo, mas quando se encontraram com Jesus, mudaram de vida. A dizer sim depois. Mas se nós já dissemos sim para Jesus no dia do nosso batismo, nós não podemos agora voltar para trás. É assumir um compromisso com esse sim a todo instante na nossa vida. Que beleza, meus irmãos. A nossa religião é a única religião do mundo em que é Deus que corre atrás de nós. É Deus que vem correndo a todo instante atrás de nós. Olha que religião bonita. Não somos nós que precisamos ficar correndo atrás de Deus, descobrindo Deus em determinados lugares. É Deus que, transbordando de amor, o coração de Deus encheu tanto de amor, porque não pôde lá dentro. Aí o coração de Deus fez o Filho. E Deus nos deu de presente o seu Filho. E esse Filho, nesse final de semana, vocês tiveram a oportunidade de se encontrar com Ele, que Ele possa agora ter um lugar cativo dentro do coração de cada um de vocês. Sobretudo que Ele possa ter um lugar cativo na nossa comunidade. E esse lugar nós não podemos deixar de lado. É o centro. É essa experiência que nós vamos fazer a todo instante. Colocar Deus no centro da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.